Na minha visão, isso é o resultado, então, de um acúmulo, né, ao longo dessas décadas, acúmulo de conhecimento, acúmulo de recursos, acúmulo de dinheiro, né, de experiência, que permitiu que alguns integrantes do PCC, não todos, né, Tá, tivessem uma ascensão social. perfeito. Então, eu acho que hoje parte dessa complexidade do PCC, ela envolve essa hierarquia, digamos, socioeconômica, né? Uma ascensão social de alguns que colocou essas pessoas em alguns patamares socioeconômicos de renda, né? E sociais, de relações sociais, que elas já não estão mais, embora eu acho que a maioria delas tem origem periférica no sistema prisional, mas elas já não estão mais nesses espaços necessariamente, né? Elas estão em condomínios fechados, de luxo, Faria Lima. Fundando fintech. Isso, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Criminocast. Pois é, então temos aqui minha querida professora Camila Dias, professora da UFABC, pesquisadora de muito tempo sobre crime organizado, PCC, sistema carcerário. Professora, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Lívio, Maurício. É um prazer estar aqui. Esse muito tempo já entrega, né? A idade, mas tudo bem. Acho que entrega mais no meu caso, por causa dos fios brancos. A senhora tá nova, tá jovem. Eu entrego mais o tempo que faz, né? Mas obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou puxar o fio. Professora, a senhora está lá na UFABC, hoje trabalhando esses temas de pesquisa, principalmente PCC. E eu queria hoje dar esse tom aqui, falar sobre PCC. Eu acho que se a gente vai falar sobre segurança pública ou, enfim, criminologia, a gente tem que passar por esse tema. E eu queria começar falando um pouco da sua obra, né? Duas obras, embora tenha um livro recente lançado esses dias lá na universidade, foi em Campinas, né? No Ceará. Ceará. Pertinho, né? Campinas, mas enfim. 3 mil quilômetros. Mas a sua obra tem um livro de 2013, se não me engano, que fala da hegemonia do PCC no sistema prisional. E depois um outro, acho que 5 ou 6 anos depois, que é o com o Bruno, não é isso? Que vai falar deles migrando para outros mercados, criando uma outra hegemonia na rua. Uhum. Me parece que ele acompanha um pouco justamente essa transição, essa travessia do PCC, sistema prisional, mercados externos. Essa impressão é justificada? Como que surgiu essa sua obra? Onde que esses insights surgiram? Eu acho que é uma impressão que acho que ela é justificada, assim, embora não tenha sido essa a intenção, mas acho que ela reflete um pouco também da minha trajetória de pesquisa, né? Porque o primeiro livro de 2013, ele é o resultado da minha tese de doutorado que eu defendi em 2011. E o livro, ele é a tese de doutorado, então ele é um livro acadêmico, é uma tese, mas o objetivo principal da tese era entender a expansão do PCC no sistema carcerário de São Paulo. Então eu iniciei meu doutorado em 2007, logo um ano depois, né, o ano seguinte ao chamado Eventos, lá de maio de 2006, que vai fazer 20 anos agora, então, no meu doutorado, eu queria entender o que havia acontecido com o sistema prisional de São Paulo. Eu já tinha contato com o sistema prisional de São Paulo do meu mestrado, que eu pesquisei outro tema, a conversão de presos das igrejas evangélicas. Eu também tinha sido antes, em 2001, voluntária no Carandiru, num projeto. Mas, nesse período, já tinha tido, então, algum contato com a questão do PCC, só que ainda não era, assim, um objeto de pesquisa, não tinha tanto interesse, assim, até o início do doutorado. Com aqueles eventos de 2006, eu estava naquela fase de escolher, de pensar no projeto de pesquisa para o doutorado, e aí me deparei, então, com o impacto daquilo que tinha ocorrido, né, em maio. E aí fiz um projeto para tentar entender essa presença do PCC no sistema carcerário de São Paulo,
como que isso tinha acontecido, o que tinha, enfim, né, as mudanças que tinha provocado. Então, a minha tese de doutorado, depois a gente pode voltar a ela, né, porque senão eu vou ficar falando aqui 2 horas só sobre ela. Então, ela busquei entender a expansão do PCC no sistema carcerário e as transformações que a presença do PCC tinha provocado nas dinâmicas prisionais. Na tese, apesar de eu focar no sistema carcerário, o PCC naquela época já estava presente fora, especialmente no estado de São Paulo, tanto que 2006 foi um pouco um reflexo disso, né? Então, eu abordo, assim, de alguma forma, essa presença já do PCC externa, a estrutura, naquela época que já se apresentava, tal, mas o foco, de fato, é no sistema prisional. E em 2018, né, quando eu lancei o livro com o Bruno, é um período, então, após o meu doutorado, eu continuei pesquisando o PCC, mas aí com dinâmicas externas às prisões. Então, um dos focos da minha pesquisa, eu tive vários projetos de pesquisa a respeito, foi sobre a atuação do PCC nas regiões de fronteira do Brasil, especialmente na fronteira com o Paraguai, na região do Mato Grosso do Sul, ali na região de Ponta Porã e Pedro Juan. Enfim, então, eu estava, então, desenvolvendo essas pesquisas. Quando o Bruno me convidou para escrever com ele, foi nesse contexto de eu estar... Eu estava no Mato Grosso do Sul, em Dourados, entrevistando membros do PCC. Então, já num contexto, né, já de expansão do PCC, já há algum tempo na fronteira, no Paraguai, mas num processo de fortalecimento da presença do PCC nos países vizinhos. E também já, claro, naquele momento, num processo de expansão do PCC para todos os estados do Brasil, né? Então, o livro de 2018, eu acho que ao mesmo tempo que ele reflete a minha própria trajetória de pesquisa, ele também reflete a própria expansão do PCC, né? Que desde que eu comecei a pesquisar o PCC... Não é que eu estou esperando, aguardando, porque a gente, como pesquisador, não emite, digamos assim, julgamentos morais. Mas há sempre a questão, né? Nossa, o PCC cresce, em algum momento vai se partir ao meio, vai se tornar várias organizações e tal. Mas até o momento a gente não consegue enxergar isso, né? Até o momento de expansão do PCC. E eu continuo nesses 20 e poucos anos, né, um pouquinho mais, assim, considerar um pouco anterior à minha tese de doutorado, tentando acompanhar e tentando compreender o PCC, e acho que ainda não consigo compreender integralmente, assim, ainda tenho muitas coisas para entender. Tem muitas perguntas ainda a fazer e respostas que você precisa decantar e... Puxa o filme, você tá... E entre essas... Né, o pessoal tem falado muito, né, inclusive... no nosso congresso, né? Falando de, inclusive, acho que o governo dos Estados Unidos está querendo determinar isso, de que o PCC, né, e o Comando Vermelho são organizações narcoterroristas. Temos algum sinal desse narcoterrorismo aí nessa trajetória? Eu queria complementar até, de perguntar se você pudesse, se for o caso... trabalhar com a gente o que é isso, o que na verdade está se propondo e o que é observado, porque eu acho que o seu trabalho ele tem essa riqueza de não é muito, eu acho isso, eu acho aquilo. Você observou, foi lá, entrevistou e aquela dinâmica se apresentou. Então, emendando o que o livro tá dizendo, qual é a dinâmica que na verdade se apresentou? É uma dinâmica dessa, de narco-estado, enfim, se é que isso é algo que você consegue delimitar? Eu acho que não faz o menor sentido, né? Eu até, outro dia até comentei, né, com uma pessoa, um jornalista que me perguntou sobre isso, que às vezes o que me deixa, assim, um pouco contrariada é a própria imprensa no Brasil ficar ressoando essas ideias que claramente tem um viés de um interesse geopolítico do presidente dos Estados Unidos e seus... enfim, as pessoas que o cercam, e aqui no Brasil também encontra guarida, né, ancoragem a partir de interesses puramente políticos de certos grupos, né, especialmente da extrema-direita. Isso não tem nenhum sentido, assim, concreto, né, não faz nenhum sentido, nem, eu acho que a reflexão sobre isso, né, porque o terrorismo, ele está diretamente associado à tentativa de alguns grupos, seja por interesses políticos ou religiosos, né, de natureza religiosa, política, ideológica, enfim,
de desestabilizar governos para assumir o lugar desses governos, ou para simplesmente desestabilizar governos para provocar uma guerra civil, por exemplo, né? Mas o terrorismo tem essa característica dele ter um horizonte que coloca, inclusive, a possibilidade, né, de ataques, de mortes, né, contra civis, diferindo, assim, por exemplo, de uma guerra tradicional, em que você ataca alvos militares e tal. O terrorismo, ele acho que aí é um vasto campo de estudos, né, e do qual eu nem sou especialista, mas do que eu entendo do terrorismo, ele se caracteriza por essa perspectiva de um ataque indiscriminado a civis, inclusive, para atingir o Estado, né, para atingir um Estado, um governo, né? O terrorismo, ele pode até ter algum tipo, geralmente ele vai ter algum tipo de vínculo econômico com algum mercado ilícito para se financiar, mas o objetivo dele não é econômico, né? Os grupos terroristas têm objetivos não econômicos, têm objetivos ideológicos, religiosos, políticos. Ele é uma organização política, Exato, no fundo. Que pode ter que pode ter também uma dimensão religiosa, Tá. mas não necessariamente, né? Mas ele tem, digamos assim, a finalidade dele, a atividade fim, não é econômica. Tá. Muitas vezes a economia, até ilícita, é utilizada para o financiamento, como um meio, não com o objetivo final de lucrar, né? Então, acho que essa é um entendimento até, acho que de certa forma, consensual sobre o terrorismo, né? Bom, quando a gente está falando de grupos... para começar aí, então já os grupos, digamos, falar narcoterrorismo já nem faz muito sentido se a gente pensar nessa perspectiva, né? Ainda assim, né, os grupos como o PCC e o Comando Vermelho, eles sequer eu entendo como grupos narcotraficantes, porque, digamos, é redutor pensar assim, né? Porque esses grupos, eles têm sim o tráfico de drogas como a principal atividade econômica na qual eles estão envolvidos, mas não é a única, né? Eles não podem, se eles forem compreendidos como grupos narcotraficantes, também não se pode compreender, especialmente o PCC, não se pode compreender adequadamente o seu funcionamento, a sua forma de atuação. É muito mais do que isso, né? Pensar, então, em terrorismo não faz aí, então, sentido algum, né? Porque esses grupos... eles têm uma finalidade, eu os considero organizações criminais que têm uma finalidade econômica, de lucro. Seja o lucro dos seus próprios integrantes, que têm negócios individuais também, seja, não é bem um lucro, mas seja um recurso que gira para manter e expandir a própria organização em si, né? O PCC ele tem essa característica, ele tem um capital, digamos assim, de giro, que não fica para ninguém, mas é da própria organização e que ele compra, então, por exemplo, imóveis, carros, financia, sei lá, aí contrata advogados, dá ajuda a famílias, enfim, na qual esses recursos servem para manter a própria estrutura dessa organização e também dessa rede, né? Então... ou seja, o PCC ele tem uma finalidade econômica, de um lado, para manter a estrutura, né, o funcionamento e a dinâmica do que eles chamam de família, que seria a organização PCC. Depois a gente até pode voltar a falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, essa família ela é composta de membros individualmente, individuais, digamos, indivíduos que têm seus próprios negócios ilícitos também. Então, o pertencimento à família, não para todos, mas para muitos deles, ajuda eles a, digamos, a ter uma posição melhor nos mercados ilícitos, a ter mais negócios, mais confiança, fazer negócios melhores e, portanto, a lucrar, né? Então, acho que o PCC ele pode ser entendido como uma organização, como uma rede, ao mesmo tempo, né? Depende para onde se olha. E ele tem, finalmente, né, uma natureza ideológica que eu considero importante, mas ela não é ideológica no sentido dos grupos terroristas como uma atividade finalística. Ela é ideológica como, na perspectiva de uma narrativa para a criação do vínculo, né? Então, os indivíduos, né, que se vinculam ao PCC também, muitas vezes, são motivados
por uma condição de opressão estatal. Né? E aí, nesse sentido, que eu considero essencial, fundamental e nuclear o papel da prisão, né? Não só para a criação do PCC, mas para a sua existência e para entender o que é o PCC. Então, eu acho que a prisão não é só o locus onde o PCC foi criado e ele se expande. Ela é a prisão é o ambiente, digamos assim, simbiótico do PCC. É como se fosse o ambiente natural do PCC. É a prisão que é o ambiente onde eles estão ali, quase que fosse mesmo pensando um habitat natural. Então, a prisão, com todas as formas de violência que são inerentes à prisão, né, a qualquer instituição fechada, onde as pessoas estão fechadas não por vontade própria, e independentemente do julgamento sobre os crimes que elas tenham feito ou não, né? Independentemente disso. Além do mais, no Brasil, né, com as opressões, a precariedade, a insalubridade, as violações de direito que são características do nosso sistema prisional, tudo isso fez lá na origem do PCC e continua fazendo ao longo desses mais de 30 anos de existência do PCC, o caldo no qual o PCC se ancora, né, se enraiza, através, especialmente, e construindo através desse enraizamento uma narrativa, né, do que eu chamo aí, então, né, uma narrativa ideológica que costura, que cimenta o PCC de uma perspectiva ideológica, criando vínculos entre esses indivíduos que vão além do econômico que eu mencionei antes, né? Mas é um vínculo ideológico a partir dessa experiência do encarceramento, do que eles vivem na prisão. E também fora das prisões, né? Porque a grande maioria dos integrantes do PCC, da base do PCC, que é a base do sistema carcerário, é de indivíduos que vivem em territórios periféricos, em favelas, nos quais a presença do Estado, ela também se caracteriza por uma presença que oprime, que viola direitos, né? Especialmente através das polícias, né? Vocês são policiais, mas aqui estão no meu papel de pesquisadora. Então, as polícias, nesses territórios periféricos, não são vistas como o Estado, digamos assim, a mão do Estado ali na preservação de direitos. Ao contrário, elas são percebidas como, às vezes, até como ameaça às pessoas que vivem ali, especialmente se for um jovem negro, né, e que transita por esse território. Se a gente olhar as taxas de letalidade, enfim, muitos dados que temos disponíveis e que todos os dias nós temos um outro exemplo aí, né, um outro caso específico, né, a gente observa esse fato, né, e isso tudo, todos esses acontecimentos, essa relação que essas pessoas, né, desses territórios tem com o Estado, e aí incluindo também o Poder Judiciário, o Ministério Público, todas as outras instituições, né, do sistema de justiça, fazem com que esse discurso ideológico do PCC ele faça muito sentido para quem vive essas situações, que é o discurso, resumindo bem, né, vamos nos unir, né, entre nós, especialmente quem está preso, né, pensando no contexto de quem está cumprindo pena. Não vamos nos matar uns aos outros, como acontecia antes do surgimento do PCC. Vamos nos unir, porque o nosso inimigo não é o meu companheiro de cela. O nosso inimigo é o Estado. Esse é o discurso de origem do PCC, né? O nosso inimigo ele é o Estado. Nós estamos aqui numa mesma situação, né? Então, essa narrativa que, portanto, tem essa base nessa experiência concreta das pessoas, né? Especialmente a partir do encarceramento, mas também, né, nas suas vidas, nas suas vivências, fora das prisões, né, nos espaços periféricos, nas favelas, para mim é a argamassa ideológica que explica a longevidade do PCC, que, bom, claro, se a gente comparar com outros grupos criminosos, como máfia, é muito novo, né? Mas comparando no contexto dos grupos mais modernos, né? A longevidade do PCC e o seu crescimento até esse momento, ao menos, sem sinal de uma ruptura, assim, de uma fragmentação. Para mim, a ausência de fragmentação do PCC até aqui
têm essa questão ideológica como um elemento chave. Esse modelo, me parece... Eu já falei isso aqui no ar algumas outras vezes, mas me parece um pouco uma Fiesp do crime, sabe? Um lugar onde há uma estrutura que você utiliza, que promove o seu negócio particular dentro de uma estrutura criminosa e que se confunde poucas vezes. É disso que se trata, pelo menos essa cúpula do PCC? Eu nunca tinha pensado, né, com a Fiesp, mas eu achei interessante. Quando você estava falando, eu estava pensando. Não conheço muito bem a estrutura da Fiesp. Não, mas quando eu digo Fiesp, é uma representação patronal do crime. Né? Eu entendi. Eles ainda vão me processar não falar isso. Não, é que você estava falando, eu estava pensando. É um sindicato patronal do crime. Parece que é um pouco esse modelo, sabe? De sindicato patronal do crime. Dá para dizer isso? A gente consegue enxergar por esses olhos, assim? Eu costumo dizer que o PCC ele tem várias faces, né? Tá. Dependendo de como você olha, você enxerga uma coisa, né? Então, assim, a depender de como você olha o PCC, você enxerga quase uma igreja. Tá. Né? A depender da perspectiva também, sem querer... Tá, agora a gente sendo processado pela igreja também. Tá ótimo, não tem Eu problema. falei genérico. A assessoria jurídica nossa vai ter muito trabalho com esse episódio, viu? Dependendo de como a gente olha, parece uma empresa. Tá. A dependendo, de fato, parece uma Fiesp. E eu costumo dizer que parece também uma agência reguladora. Mais uma... Mais uma perspectiva. Sabe, eu tenho várias impressões. Porque esse cara que tá lá, ou no sistema prisional, ou nas periferias, não é o mesmo cara que tá já nos condomínios fechados e abrindo fintech. Talvez ele tenha migrado de um lugar para outro, mas hoje o locus deles não é mais o mesmo. Mas ambos, de novo, né, você tá olhando de vários lugares. Ele já é tão complexo que ele permite isso, esse fenômeno? Pois é, hoje sim, né? Eu acho que o PCC, ele tem, então, a origem no sistema prisional. Então, ele é uma organização, assim como o CV, né? Eu só não estou trazendo o CV porque isso não complexifica muito, né? Mas falando do PCC, porque eu acho que os dois têm umas mesmas características, mas têm coisas muito diferentes também. Tá. Então, falando só do PCC, né? Então, ele tem essa origem no sistema prisional, que o sistema prisional ele é constituído por que perfil da população? Tá. Jovem, pobre e negro, né? E oriundo de bairros periféricos e de favelas. Então, não por acaso, essa digamos assim, é o perfil, digamos, do núcleo originário e do núcleo duro do PCC, né? Então, porque é o perfil das pessoas que estão cumprindo pena e é o perfil das pessoas, portanto, que também moram em bairros periféricos. Então, o PCC está presente no sistema prisional quando ele se consolida nas prisões de forma quase que natural, a partir, né, do movimento de saída do sistema prisional. Ele vai ocupando espaços nas periferias e nas favelas, para onde voltam, né, voltam ainda e voltavam a grande maioria das pessoas que cumpriam pena. Então, naturalmente, essas pessoas saíam do sistema carcerário já batizadas e voltavam para seus territórios com aquela nova proposta. E estabelecia isso lá. Então, basicamente, né, o que seria isso, né? Então, uma coisa muito importante, que é a questão da agência reguladora, eu acho uma coisa muito importante, tem a ver com a forma de regulação dos conflitos. Perfeito. Então, se nas prisões o PCC implementou, né, uma forma de regular os conflitos, em que a morte, né, o homicídio, ele deixa de ser a primeira forma de resolver alguma coisa e dizer, não, o cara tá devendo, já lá e mata e dá facada, que era o sistema prisional, né? O PCC, ele fala, não, peraí, né? Aí o PCC, então, esse processo ocorre mediante o que eu chamo na minha tese de uma monopolização da violência pelo PCC. Então, assim, você é preso, você não tem mais o direito de acertar contas com o outro por sua própria, por sua conta. Você não. tem que ir lá resolver no Tribunal do Crime. Isso, tem que acionar o membro do PCC no raio, que eles chamavam... geralmente chamam disciplina, né? Que já teve várias denominações, JET, piloto, enfim. Chama ali o disciplina do raio, geralmente o do raio é disciplina,
E ele vai fazer uma mediação. Aí essa mediação vai... o que você fez? Vai ter testemunha, qual é a acusação? Vai ouvir todo mundo, dependendo do grau do comportamento, do ato, né? Dependendo do grau, vai ouvir mais gente de outras instâncias, enfim. Tem todo um sistema complexo para entender o que aconteceu e determinar a punição, se vai ter punição ou não e como vai ser essa punição. Eu estou simplificando aqui, né? Mas no momento em que isso acontece, eu acho, e na minha tese eu tento também trazer isso, nas prisões, isso é quase uma revolução na forma como as prisões se constituem e a dinâmica da prisão ocorre, né? Porque antes é como se fosse assim, indivíduos contra indivíduos, ou pequenos grupos fragmentados contra outros grupos. Quem era mais forte fisicamente, com mais armas, com uma quadrilha, digamos assim, mais poderosa, que tinha mais armas, se impunha sobre outros, né? Mas era um poder, digamos assim, fraco e frágil, porque nesses sistemas, aí eu uso muito Norbert Elias na minha tese, né? Que ele vai fazer essa análise a partir da construção do Estado moderno, né? Aí eu trago para o PCC. Enfim. O Estado moderno do crime. Exato, exato, pode dizer assim. Por isso que o nome da minha tese tem a ver com o monopólio da violência. Então, se você tinha antes, digamos, um poder fragmentado entre vários grupos que eram mais ou menos equilibrados, né, na sua força, e, portanto, era mais instável. Então, frequentemente, um matava todo mundo e assumia o poder, enfim. E era baseado digamos, na lei do mais forte, né? E com o surgimento e a expansão do PCC, especialmente a partir de 2003, 2004, quando o PCC já está se estabilizando, né? Porque, parênteses, no início do PCC, nos anos 90, ele foi extremamente violento também. O PCC se impôs pela violência também. Apesar de eu ter falado da narrativa ideológica, é claro, né? Você tem a ideologia até uma parte, mas se tem ainda aqueles recalcitrantes em entender a importância que o PCC, a proposta que ele trazia, que era tão maravilhosa assim, para essas pessoas recalcitrantes, se a gente for lembrar, né, dos anos 90... Eu não lembro de memória, eu vou lembrar só de leitura de jornal, brincadeira. Mas eram cabeças cortadas, né, em rebeliões, foram imagens que marcaram, acho que, o sistema prisional de São Paulo na segunda metade dos anos 90, até início dos anos 2000. Então, aí esse parênteses longo, né? Então, o PCC tem ideologia? Tem. Mas, obviamente, especialmente nesse começo, a violência foi muito forte para aqueles que não aceitavam essa ideia de todo mundo sobre, né, essa nova ordem aí do PCC, essa nova ordem social trazida pelo PCC, né? Bom, eu tava... Aí você ia me contar, pelo que eu entendi, que eles estabeleceram isso intramuros eles levam isso para os seus territórios lá. É verdade, essa é a revolução. Isso, A partir do início, a partir dos anos 2002, 2003... o PCC, ele tem uma mudança na forma deles mesmos operarem, né? E a violência também, o homicídio, ele deixa de ser tão relevante para, digamos assim, para a expressão do poder do PCC. Na minha avaliação, né? Primeiro, porque o PCC já não precisava mais, então... lá para meados dos anos 2000, não precisava mais usar a violência como um recurso simbólico para demonstrar o seu poder nas prisões. As pessoas já sabiam que era... né, quem mandava. Quem mandava. E isso permitiu, então, ter uma forma de resolução dos conflitos, como a que eu estava mencionando, através dos chamados tribunais do crime. Eles chamam... e para as ideias, hoje em dia, já teve outras, né? Denominações, debate... Tabuleiro. Né? Tabuleiro, isso aí, tem várias, né? Que ela... Não é que a violência não está presente, mas a violência, ela não está presente necessariamente, e muito menos o homicídio. Porque também, né? Então, você muitas vezes resolve-se não matar, mas, sei lá, dar uma paulada, não sei, tem até uns nomes para isso, né? Sei lá. Esculacho. Pois eu não sei bem essas gírias, assim, mas enfim, bater na pessoa, espancar, né? Ou seja, no meu entendimento, isso é violência, né? Então, assim, não quer dizer que a violência deixou de existir. A gente está falando do tipo de violência letal. Então,
Então, assim, em suma, o que o PCC faz? Ele regula a violência. E ele toma isso nas suas mãos. Então, seja lá que violência for, vai quebrar uma perna, vai quebrar um braço, vai quebrar... Tem umas que pode bater, mas não bate na cara. Enfim, seja lá o que for que se decida, acho que a ideia central é que isso passa a ser uma decisão, digamos assim, organizacional, institucional do PCC nas prisões de São Paulo. E isso passa a ser uma prática vigente em todo o sistema carcerário. Pelo menos eu estimo que 90%, né, das prisões de São Paulo sejam prisões, digamos assim, do PCC, entre aspas, né, que, portanto, funciona essa dinâmica. Bom, o que isso provoca no sistema carcerário? Pode-se questionar, né, que isso... pode-se questionar isso, mas o fato é que para quem está preso, para o preso que nem é do PCC, que está lá, que às vezes foi preso num crime, digamos, ocasional, eventual, ou mesmo para o cara que é ladrão, que é traficante, que está cumprindo pena, isso traz uma estabilidade, uma segurança dentro do sistema prisional. Porque, assim... pelo menos eu vou para cumprir pena, eu sei as regras, eu sei as normas que existem lá dentro. Então, assim, eu tenho uma maior segurança e previsibilidade de que eu não vou dormir e alguém vai me matar enquanto eu estou dormindo. Isso em tese. Então, o PCC ele leva essa previsibilidade, né, para dentro da dinâmica prisional. Então, eu não... Se o meu companheiro de cela, me matar enquanto eu estou dormindo... assim, porque ele é maluco, sei lá, por qualquer outro motivo, no dia seguinte o PCC vai matar ele. Né? Então, isso traz isso traz uma mudança muito relevante nas prisões, né? Para as prisões. E entendo que essa mudança, ela é considerada muito positiva por praticamente toda a população carcerária. Obviamente que nada é consensual, né? Quando eu entrevistava os presos do PCC, eu sempre insistia na pergunta que eles diziam que ninguém impunha o PCC ou as disciplinas do PCC nas prisões. Eu sempre insisti, então, se ninguém impunha, o que acontece com quem não concorda, né? E eles sempre insistiam muito na questão de que todo mundo é ouvido, todo mundo é ouvido. Eu falo, não, mas tudo bem. Aí alguém é ouvido e fica lá contra, tal. Eu falo, não, se ele não concorda, tal, ele é convidado a se retirar. Mas se ele não se retira, ele quer continuar. Não, aí ele vai... Enfim, né? Aí também já tá demais, mas enfim, então... Aí abusou muito. Então, eu faço assim, uma brincadeira, entre aspas, né? Mas assim, é claro que é um poder de exceção, é um poder não democrático, é um poder que a violência ela pode não estar presente na rotina, né, diariamente, mas ela é um pressuposto, né? O uso da violência, ele está pressuposto. Né? Então, se eu estou numa cadeia do PCC, eu vou ficar batendo de frente toda hora, uma hora, né, eu posso ter as consequências, porque eles dizem que não é violência, né? Eles não praticam assim, uma punição. Eles... na linguagem interna, eles falam que são as consequências, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo sendo... eu diria assim, ainda assim, é uma condição de vida com mais estabilidade, maior previsibilidade. E aí, só para fechar a resposta, essa dinâmica, a gente pode depois continuar, né? Essa dinâmica é levada para as ruas, para as favelas, para as periferias. E eu acho que tem um impacto muito grande, especialmente no que diz respeito aos conflitos que marcam o varejo das drogas, né? Então, essa dinâmica levada para esses espaços, se disseminando por todo o estado de São Paulo, conforme foi disseminando, né? Os próprios integrantes do PCC, num processo totalmente simbiótico e de retroalimentação entre as prisões e os bairros periféricos, isso, ao meu ver, mudou a dinâmica criminal de São Paulo. Certo. Bem, então eu gostei da ideia da agência reguladora. Que expressa muito
Vou dar essa ideia que realmente explicou. Poder, explicou tudo, né? Explicou tudo. Assim que a gente tem, né? Anatel, Anatel, coisa e tal, realmente regulou o serviço do crime, né? Então, realmente, ó, troca o Fiesp. Talvez vamos ficar com a funcione um agência. pouco melhor que as agências reguladoras. Olha aí. Esse aí é aquele momento, né, que eu não posso nem confirmar nem negar essa declaração. Por Eu questões também não, jurídicas. É só uma hipótese. Eu depois faz a sua pergunta, que eu sei que você tá aí. Não. Eu queria depois emendar uma que eu acho que vai explicar um pouco o que é o passo seguinte. Mas. Não, mais uma questão de curiosidade, né? É assim, né? Quando a gente olha até outros sistemas carcerários ou a história do sistema carcerário no Brasil, não é difícil a gente encontrar, assim, uma organização de fora que tem o domínio dentro. Né? Então, o que será que foi o diferente, assim? Que essas outras não tiveram a mesma ideia? Será que é esse negócio do monopólio? Não sei se você já pensou em alguma coisa assim. Eu já pensei. Ai, senhora, não sei. Não, brincadeira. Não, eu já pensei sobre isso, Liv. Olha, eu já pensei. Porque, por exemplo, você olha para o México, né? Por exemplo, então tem lá os cartéis, eles têm lá as suas estruturas, né? Sim, aí sim, mais, talvez pudesse chamar de narcotraficantes, mas mesmo assim eles têm diversificado também, né? O portfólio criminal. Mas, enfim, quando eles são presos, eles até replicam essa estrutura, né, de poder, mas não é a mesma coisa, porque aí é um de fora para dentro. Sim. É um processo até também natural, porque existe o cartel fora, eles são presos, e aí dentro, os chefões lá, tem lá as suas regalias, as suas relações de poder, né? Assim como acontece com as gangues dos Estados Unidos. Então, você tem as prison gangs, né, nas prisões estadunidenses, mas elas refletem muito as estruturas das gangues de rua externas, né? Então, em Los Angeles, enfim, esses lugares que tem as gangues, elas acabam reproduzindo essa estrutura para dentro. Também é um de fora para dentro. E o PCC é diferente, né? Acho que é o único, assim, você vê também, enfim, né? Mas no Brasil tem esse fenômeno da constituição desses grupos dentro das prisões. Esses grupos não existiam fora, né? São Paulo, especialmente nos anos 90, que é o período ali em que está chegando o crack, né? No Estado. Não sei se você já trabalhava nessa... Acho que não, né? Vocês são jovens. Então... Não, eu já estava. Eu já sou da época que o Notícias Populares falava da cocaína marrom. Então. Né? Eles não falavam crack, né? Aí eu já estava na gloriosa Polícia Civil do Estado de São Paulo, quando o então secretário fez uma reunião, né? Eu era do DHPP, ele chamou todos os investigadores do DHPP e do DENARC para falar da guerra ao crack, que o crack não entraria no Estado de São Paulo, que a gente teria força total contra o crack. Então, alguma coisa aconteceu, eu não entendi. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Enfim, vamos resumir que não deu muito certo, né? Então, mas é isso, né? O crack, eu falo do crack, né? Porque ele trouxe, assim, uma conflitividade muito grande, né? Então, o Rio de Janeiro, de fato, o Rio de Janeiro evitou por mais tempo o crack do que São Paulo. E os anos 90 em São Paulo foi um período extremamente violento, né? Nas periferias, enfim... É o período que está marcado nas músicas dos Racionais, né? Na Zona Sul, enfim, tudo isso, né? Então, eu acho que... E comparando com o Rio de Janeiro, quando a gente lê textos daquela época, a análise, a impressão era que Rio de Janeiro era um tráfico mais organizado, porque já tinha, então, o Comando Vermelho ali, ainda no começo, mas já tinha uma estrutura. E São Paulo era um tráfico muito pulverizado, com muitos grupos, quadrilhas pequenas, individualizadas, com muito conflito, enfim. Esse era o diagnóstico, né? Então, é muito interessante quando a gente observa que aí, de dentro das prisões, foi criado um grupo que vai, então, ser um grupo que vai produzir uma dinâmica muito mais estável para dentro das prisões, onde os conflitos têm uma regulação, tem normas. A morte, ele tem normas. Para matar alguém, tem que seguir algumas normas.
e isso vai ser transportado para fora. E eu acredito, então, assim, pensando, né, o que o PCC tem de diferente, na minha tese eu elenco 3 elementos, né? Um deles é o contexto político da época. Então, se a gente olhar para o sistema prisional, mesmo durante a ditadura, né, não houve tanta violência dentro das prisões como ocorreu nos anos 90. É claro que eu estou falando do massacre do Carandiru, que é o grande evento emblemático da violência do Estado dentro das prisões nesse período. O massacre do Carandiru foi um divisor de águas. O PCC, de certa forma, eles dizem isso atualmente, né, de maneira muito clara. Eu acho que antigamente não dizia tão claro assim, mas, enfim. Mas, para mim, é muito evidente que o massacre do Carandiru foi um elemento fundamental para a criação do PCC, né? Mas eu sempre digo que eu entendo que não foi apenas o massacre do Carandiru como um evento isolado. Foi que o massacre do Carandiru ele é o epicentro de uma sequência de eventos violentos nas prisões, de intervenções violentas da polícia, especialmente da polícia militar, nas prisões aqui em São Paulo, né? Mas também teve um evento, acho que, se não me engano, em 89... num DP, não sei se é 18 DP, eu não vou lembrar agora exatamente qual, em que não é 18, porque 18 presos morreram. Então não é o 18 DP, eu não vou lembrar, morreram asfixiados, né? Enfim, então, e teve também uma rebelião na penitenciária do Estado, com intervenção da Polícia Militar, onde morreram mais de 30 presos. Então, assim, o final dos anos 80 e início dos 90 foi um período de muita violência nas prisões. Acho que esse é um elemento. Sim. Então, além do fato da existência do anexo da Casa de Custódia de Taubaté, que era uma instituição onde as torturas eram de conhecimento de todo mundo, né? Todo mundo sabia que lá o anexo era o lugar para onde eram enviados os presos mais problemáticos, perigosos, etc., etc., e a tortura era constante, né? É lá que o PCC é criado, né? Enfim. Então, acho que a questão da violência institucional é um elemento. O segundo elemento, que eu aponto como muito relevante, é o aumento do encarceramento. Então, os anos 90, e aí pegando não só o ano de 93, quando o PCC é criado, porque eu acho que isso é um fato importante, mas também o período dos anos 90, que é quando ele se expande, né? O aumento do encarceramento, ele vai produzir, digamos, um impacto no sistema prisional com a superlotação e o aumento da precariedade das condições de aprisionamento, vai provocar, digamos assim, uma pressão sobre as prisões. Imagine celas, né? Do que eu conheço mais recente, eu não sei naquela época, não vou lembrar os números, mas celas que cabem 12, ter 30, ter 40, ter 50. Né? Então, essa condição vai pressionando o sistema. E exigindo ali, tem até uma teoria do David Scarbeck sobre as prisões da Califórnia, que eu acho que também serve para pensar sobre isso. Como é que essa condição de superlotação nas prisões, ela gera na população carcerária uma demanda por proteção e por uma organização daquele ambiente infernal que o Estado não tem condições de oferecer, não tem nem interesse, porque não tem nem funcionário para isso, aquela situação, prende e deixa lá para ele se resolver. Então, eu acho que essas condições é um outro fator, né? O terceiro fator que eu acho que foi também muito relevante, a existência de alguns presos, poucos, mas alguns, que tinham uma capacidade intelectual de pensar, de criar um discurso, de pensar o PCC a partir... Uns falam, né? Então, com o espelho do Comando Vermelho, outros falam de ter tido influência de integrantes da Camorra, que conviveram juntos em São Paulo. Enfim, pessoas que tinham capacidade de conhecer experiências, conhecer outros grupos criminais que já existiam e suas práticas de organização, né, interna. E também pessoas que não por acaso, né, eram os fundadores do PCC, eram assaltantes de bancos, que, portanto, já tinham uma
uma expertise em planejamento e organização de atividades. Então, essas pessoas que eu acho que também têm digamos, a iniciativa individual que foi importante nesse contexto, né, de ler aquele contexto e propor alguma coisa e pensar naquilo que viria a ser o PCC. E aí tem esses 3 fatores, né? E aí eu acho que tem uma questão técnica que eu acho que ela não explica a razão, mas ela é uma condição para isso ter acontecido nesse momento, que é o telefone celular. Então, assim, o PCC é criado em 90, mas, por exemplo, a gente pensar, né, em 2001, o que chamou a atenção na primeira mega rebelião do PCC? O uso do telefone celular. Aí eu não sei se vocês vão lembrar, enfim, mas eu lembro que era a coisa da Polícia Civil que investigava, já na época também eu vi isso nos livros do Josmar Josini, a descoberta das centrais telefônicas, que ainda eram operadas por mulheres, eu não sei nem tecnicamente explicar, mas elas conectavam os celulares em várias unidades prisionais para que eles fizessem conferências, né? Então, veja, o PCC, com todas essas condições que eu falei, mas ele não poderia existir da forma como passou a existir antes, né, da invenção e da disseminação dos telefones celulares. Não tinha como existir o PCC dessa forma, porque o recado, né, através do advogado, de família, seja de quem for, não faz a mesma, não produz o mesmo efeito. Não era eficiente assim, né? É de uma comunicação imediata. E veja, a revolução que isso, o potencial, ou a revolução que isso provoca também, tem o potencial de conectar unidades prisionais distantes fisicamente entre si, as pessoas se falando ao mesmo tempo. Isso não era possível antes. Uma coisa até que a prática me ensinou, né? É justamente, se a gente pensar, por exemplo, sei lá, a delegacia que eu tô, ou a especializada, vai tentar infiltrar uma pessoa, né? Numa época pré-celular, ouvi dizer, não, né? E eu, até quando eu estava no DHPP, eu peguei os grampos, assim, da pessoa chegar na cadeia, se apresentar para quem é o representante PCC, e o cara já liga no bairro de origem da pessoa para saber se ela é ela mesma. Exato. Se ela tem aquela caminhada, né? Para conferir, né? Exato. Então, isso aí eu vi na prática, né? E também, os tribunais, né? Os tribunais do crime, já tivemos investigações no DHPP. Eu já tive contato, já participei de uma investigação dessa em que a gente ouviu o julgamento, sendo que, assim, uma pessoa estava no bairro, fora da cadeia, mas os julgadores estavam em 2, 3 cadeias diferentes. Isso. E estava praticamente o encontro do MIT via celular, né? Via essas centrais. Então veja, né? Realmente, isso dá uma agilidade assim que não tinha, né? Não, então, vamos supor, antes, né? A gente até comentou no início, né? Você tinha algumas quadrilhas, mas o que era? Era uma quadrilha, um grupo pequeno, às vezes era a quadrilha da Zona Norte, a da Zona Leste, a da Zona Sul, dentro de uma determinada unidade prisional. Por exemplo, a casa de detenção, que era, né, tinha um monte de quadrilhas, porque ela concentrava todo mundo convergia para aquele lugar. Ela concentrava muito a população. Então, você tinha várias quadrilhas ligadas a bairros, a regiões de São Paulo, do interior e tal. Não era possível conectar uma unidade prisional à outra. Não existia possibilidade disso. Isso permitiu, por exemplo, o monopólio do varejo também da droga? Eu acho que essa condição de você... Por exemplo, o que o celular permitiu, pensando nas prisões, permitiu articular todo o sistema prisional. Na verdade, até, né, eu até questiono, né, se a gente pode chamar as prisões de sistema, porque elas são totalmente desintegradas do ponto de vista institucional, estatal. Mas o PCC conseguiu formar um sistema através do telefone celular, reunindo todas as unidades prisionais de São Paulo, que tinham uma pessoa ali que era integrante, é só essa pessoa se conectar, aquela unidade está conectada, está em sintonia, né? Então, eles conseguiram. E, claro, isso também se expande para várias outras atividades.
o controle, a continuidade do negócio, do tráfico, quem está preso para a rua. Porque aí é até interessante observar a migração, por exemplo, dos assaltantes a banco e até outros assaltantes para o tráfico de drogas. Porque você não consegue assaltar estando preso. Ao menos, agora tem os golpes, enfim, é outra história, né? Mas você não consegue fazer um assalto à mão armada estando preso, mas você consegue gerenciar tráfico de drogas, né? Você consegue gerenciar o comércio de drogas. Então, a gente também vê muito essa migração, porque de dentro do sistema prisional, através então, do uso do aparelho celular, por exemplo, é possível continuar os negócios de drogas aqui, não se interrompe. Então, eu acho que essas condições... voltando à pergunta que você faz um tempão, né? Não tem problema. O raciocínio aqui tá muito bom, tá muito bom. Elas foram cruciais, né, para explicar. Agora, aí uma questão que eu também tenho, né? O celular e também está presente para as outras prisões, para outros países, né? Pois Aí eu não saberia... Então, ou seja, ele não é uma condição que explica, ele não é uma condição suficiente para explicar, mas eu acho que ela é necessária, ela é uma condição necessária. Agora é isso, acho que em outros contextos existem outros elementos, né, que acabam não fazendo com que tenha ocorrido o mesmo fenômeno. Por isso que eu perguntei do monopólio do varejo, porque eu acho que isso é um traço... de São Paulo, talvez, né? Quando eu tenho feito pesquisas mais recentes sobre a presença de grupos criminais em outros estados do Brasil, não só PCC, mas tentando entender os cenários, né? Eu sempre digo que o caso de São Paulo ele é muito específico, não existe outro no Brasil que a gente possa comparar. Não existe outro estado no Brasil, no que diz respeito à dinâmica criminal e faccional, que se aproxime do cenário de São Paulo. Aqui parece que o PCC se tornou quase constitutivo do status. Do crime e da dinâmica criminal. Nosso, sabe? Praticamente é de São Paulo. É indissociável das dinâmicas sociais do Estado. Né? E aí não estou nem falando dinâmicas políticas, nada, mas... Pelo menos da dinâmica criminal e do sistema prisional. Isso, da dinâmica criminal. Então, o PCC, acho que ele altera a dinâmica criminal aqui em São Paulo. A dinâmica criminal, especialmente o papel do homicídio. Eu ia fazer essa pergunta, que é a polêmica, que eu sei que... essa polêmica. Desculpa ter tomado a sua pergunta, mas eu já dei o trouxe. Mas ótimo, porque eu sabia que era uma pergunta que o Lívio queria muito fazer, pela experiência que ele traz do DHPP. A gente queria ouvir isso da senhora, essa coisa da, né, viu, do que ele traz, não sei se de novo, mas assim, qual é o elemento que ele introduz ou a dinâmica que ele coloca na questão do homicídio, porque eu acho que ele leva essa dinâmica do tabuleiro aí para os territórios, e eu acho que esse é o primeiro efeito, não é? A gente tem um... desculpa, Livião. Deixa eu falar o papo de semidoso de novo, né? No meu tempo, quando eu estava, né, nas ruas. Não, mas assim, né? São Paulo teve aquela redução, principalmente começo do século, teve aquela redução dos homicídios. Só que aí a gente tem, vou falar aqui, né, algumas teorias. Primeiro, tem a teoria, principalmente do governo do estado da época, falando que reduziu os homicídios porque as polícias prenderam os grandes matadores. DHPP. Aí vem, principalmente na Zona Sul, a questão dos CELS. Né? Os CELS junto com a Lei das 10 Horas, né? Que é a gestão da prefeitura da época, implementou atividade de fim de semana, fez aquela lei de bares, coisa e tal, que é copiando Diadema, e também assume que não, fui eu que baixei os homicídios porque eu regulamentei isso. Impactos de políticas públicas. E tem, né, o que, né, a gente que pesquisa um pouco o assunto, né, eu costumava chamar da hipótese do Graham, né, de falar que não, foi o PCC, né, então graças ao PCC, graças ao
prender os grandes matadores ou a prefeitura, um pouco de tudo? Eu vou incluir uma outra hipótese que eu já ouvi também, eu acho até que foi aqui de algum pesquisador, da janela demográfica também. Eles mencionam muito também a janela demográfica, e se você me permitir, eu vou introduzir mais uma, que é a circulação de riqueza digital, que tira um pouco o crime da rua e leva para o mundo digital. Mas enfim, eu queria ouvir um pouco a sua hipótese. É polêmico, eu sei, mas eu acho que teve um impacto. Não tem como a gente falar de PCC. Gostamos. Se não falar tem também a outra hipótese, que é o Estatuto do Desarmamento. Né? Então, assim, eu já conheço vamos comentar com o nosso público mas aqui, é bom que o público ouça, porque eu acho isso. A criminologia é isso. A gente vai desenvolvendo e vai pensando. E vou te falar, talvez tenha sido tudo ao mesmo tempo agora também, né? Que eu brigo, assim, às vezes eu brigo e falo que, nossa, esse assunto já participei de tantos eventos sobre ele, enfim. Já estive com policiais. Nossa. Pra arrumar uma briga é muito bom, né? Já foi assim, televisão, já foi tantos contextos. Eu tô me lembrando aqui, sabe? Tantos arrumar contextos. Uma encrenca é melhor. Veja, é claro que acho que tudo acaba influenciando de alguma forma, né? Mas essas outras hipóteses, eu não consigo considerá-las como, assim, essenciais. Então, assim, por exemplo, a questão demográfica, né? Que até tem alguns colegas que defendem isso, a redução dos jovens, as pessoas ficando mais velhas. Bom, por que só São Paulo? Isso deve estar acontecendo no Brasil inteiro, não é só São Paulo, né? Então, acho que aí já fica difícil. A gente olha para o Nordeste, para o Norte, que agora vem reduzindo tudo, mas passou aí 2017, 2016, as taxas foram lá em cima, né? E tem crescido desde 2010, cresce. Então, acho que isso, né, de certa forma, não... A gente tinha que entender... Não explica, não vejo essa explicação. Eu acho que a questão demográfica, ela é relevante num cenário de longo prazo, não para explicações de curto prazo ou médio prazo, como é o caso da taxa de homicídio, né, em São Paulo. Acho que teve, né, tem os argumentos da polícia militar, de uma organização dos batalhões em determinadas regiões, lá dos anos 90, a coisa da Koban, que é do japonês, lá do... policiamento comunitário. Parece, enfim, toda essa... que veio após Diadema, após Favela Naval. Olha, a criação do DHPP, que são todas as coisas que eu já ouvi em evento. O DHPP criado também nesse período, né? Não. O DHPP, enquanto acho departamento... Que é começo da década de 90, não é? Ele é do começo de 90, porque, se eu não me engano, ele era parte do antigo DEIC, né? E, assim, as questões históricas, né? Mas, assim, o DHPP, como conhecemos, aí já podemos falar final dos anos 90, coisa dos anos 90, né? Esse departamento dedicado, né? Então, é esse que é uma hipótese que eu já ouvi, né? De pessoas da Polícia Civil. DHPP, enfim... Tudo isso pode ter contribuído, né, para transformar, em algum sentido, a política de segurança pública. Especialmente a questão relacionada à Polícia Militar e ao DHPP, o meu questionamento, né, em relação ao impacto na queda dos homicídios, é que, assim, se a gente olha para o sistema prisional, o número de pessoas presas cumprindo pena por homicídio não tem um efeito, não tem, assim, uma mudança radical. Então, assim, e por outro lado, né, em relação à polícia militar, se fosse a polícia militar, né, uma atuação direta relacionada a isso, o impacto relacionado a isso, eu acho que também reduziria roubos, furtos, outros crimes. Mas não foi o que aconteceu. Só os homicídios caíram em São Paulo. Não foi uma redução generalizada. Isso te parece um fenômeno muito específico, de uma dinâmica muito própria. E aí, é claro que pode ter o seu impacto, mas eu acho que, de fato, se a gente observa um cenário até o final dos anos 90, que acho que, se não me engano, o pico da letalidade, né, da taxa de homicídios em São Paulo ocorre em 99. E a partir de 99 começa a cair. Alguns colegas meus falam, não, mas em 99 o PCC ainda não estava nas periferias. Bom, primeiro, a gente não tem um estudo que vá dizer se estava ou não. Certamente não estava tão disseminado quanto enfim, com certeza, mas o PCC é criado em 93, então já estava no sistema prisional, já estava se expandindo. Em 2001, ele já promove a primeira mega rebelião. Então,
é um momento, já 2001 é um marco da existência do PCC publicamente e de uma presença muito relevante no sistema prisional. O quanto isso já estava migrando para as ruas, na minha visão, a gente desconhece. Tá? Mas a taxa de homicídios começa em 99, só que a queda mais acentuada se dá em 2005. Tá, eu estou falando de cabeça porque eu tive muitas e muitas discussões com colegas e uma vez a gente escreveu um texto sobre isso. Por isso que eu lembro dessas datas com mais clareza. 2005 já é possível entender que sim, já tinha o PCC nas periferias. Né? Então já é o impacto possível, já é muito plausível pensar que vem esse impacto. E aí que impacto é esse, ao meu ver? Então, primeiro, né? Diferentemente do cenário anterior de extrema fragmentação, o PCC ele passa a controlar o varejo de drogas, né? O varejo da droga. Então, a partir da expansão no sistema prisional, dessa forma comunitária de retorno das pessoas para suas comunidades, da qual elas já eram, só que elas voltam, digamos, com o crachá, né? O traficante vem, ele é inoculado no sistema prisional com o vírus, e aí quando ele volta... Isso, ele volta lá com o crachazinho, PCC, não pode matar, não pode fazer isso, vamos resolver dessa forma, ficou devendo, vamos resolver, bababá, o inimigo não é a gente, o inimigo é o Estado, vamos... Enfim, com essa ideologia, com essas práticas, essa ideologia e as práticas de resolução de conflitos, em que o homicídio ele deixa de ter um lugar central. Ele passa a ser evitado ao invés de prestigiado. Não que ele deixa de existir, mas ele passa, como eu disse, a ser regulado. É claro que no começo, acho que isso vai se consolidando ao longo dos anos 2000, essas práticas não acontecem do dia para a noite. Também vai ter uma diferença bastante relevante, que também a gente não conhece muito bem de um lugar para outro. Então, por exemplo, a gente sabe que em algumas favelas o PCC ele chega muito mais comunitário, em outras vai ter conflitos pelo poder. É o caso, por exemplo, do que eu conheço de Paraisópolis. Paraisópolis tem conflito. Quando o PCC procura se instalar, tinha outros grupos ali no território que resistem à questão do PCC, e isso se transforma num conflito que durou bastante tempo, né? Mas em outros lugares não teve conflito, então isso tem uma diferença, né, de um bairro para outro, óbvio, né? Se a gente pega São Paulo, se a gente pega o estado de São Paulo ainda, muito mais, porque o PCC ele tem uma característica também, que ele vai se expandindo para o interior do estado, para o litoral. E hoje qualquer cidadezinha pequena do interior tem o PCC lá, regulando o bairro na periferia. Eu acho impressionante, assim, mas é uma capilarização assim, que é de impressionar. Então, com essa expansão ajudada, né, pelo sistema prisional, que também foi se capilarizando pelo estado de São Paulo, né, eu falo que não sei, mas eu sei que tem a ver com essa expansão do sistema prisional. Porque o sistema prisional hoje tem lá, né? Tem cidade que tem mais gente presa do que população na cidade, né? Então, acho que essa expansão, essa interiorização do sistema prisional levou a essa capilarização do PCC, né? Enfim, isso se expande por todo o Estado. E eu acho que, como eu disse, essa ideologia, essas práticas do PCC, elas são impostas de fora, de cima para baixo, vamos dizer assim, mas elas acabaram sendo absorvidas, né, por essa população, como de fato fazendo sentido para melhorar a vida delas. Assim como aconteceu nas prisões, ninguém quer dormir achando que vai ser morto pela pessoa do seu lado, né? Assim também nas periferias, mesmo as pessoas envolvidas com o crime, as pessoas serem criminosas, terem envolvimento com o crime, não significa que elas querem matar todo dia uma pessoa, né? Aí são perfis muito específicos, psicopatas, enfim, que não é a maioria das pessoas que estão envolvidas no crime. A maioria das pessoas querem ganhar dinheiro com o tráfico, querem roubar, ganhar dinheiro roubando, mas não necessariamente estão interessados em sair matando todo mundo, né? Então, quando o PCC tem essa proposta, essas práticas, no fundo, elas são absorvidas por uma boa parte, né, dessa população, porque elas acabam melhorando a vida de todo mundo. E aí também acabam ampliando o lucro, né? Porque se você não tem
Se você não tem mortes no território, não tem homicídios, a possibilidade de entrada da polícia, né, de incursões policiais vai ser menor, o negócio vai fluir melhor, vai funcionar melhor. A comunidade, quem mora ali, também vai achar que está muito melhor, porque ninguém quer sair na porta de casa com criança, levar a criança para a escola e ter corpos no chão, pessoas mortas, baleadas. Então, acho que o PCC acabou criando uma situação tal, né, em São Paulo, que a vida, mesmo para quem está no crime, para quem mora na periferia, ela acabou se tornando mais previsível, né? E as pessoas não querem sair, como no Rio de Janeiro ocorre, né, muito frequentemente, balas perdidas, mata criança, mata pessoas que não têm nada a ver, enfim. Em São Paulo isso é muito difícil. Não é que não ocorre, mas é muito difícil. Por quê? Aqui existe o que eles chamam, né, no PCC de pacificação, que é esse processo de uma forma de regular os conflitos do mundo criminal, principalmente, em que o homicídio ele tem, então, um lugar, não tem um lugar central, ele pode ocorrer, e mais interessante não, né, mas com uma particularidade, né? Quando o homicídio ocorre, em geral, ele não é público. Né? Então, quando você tem homicídios que estão relacionados com tribunais do crime, o homicídio ele não é publicizado. Em geral, os corpos desaparecem. Aquilo está sendo registrado como desaparecimento de pessoa, né? Porque Exato. some com o cara, provavelmente enterrado em lugares clandestinos, isso. Não é mais o corpo lá sendo... Não fica na rua. Por quê? Porque a intenção não é demonstrar para a comunidade isso. Porque acho que é. Então, também, assim como nas prisões, nos bairros, o PCC não precisa mais mostrar que ele existe para as pessoas respeitarem. Não é preciso. Todo mundo que vai numa favela, num bairro de periferia, sabe qual é. E, então, assim, os corpos, eles não são vistos, não são expostos. Tanto que quando tem essas mortes de moto, eu acho que é outra dinâmica, não sei qual. Mas, enfim, mas eu acho que não é parte dessa dinâmica dos tribunais do crime, né? Porque eu acho que essa dinâmica do tribunal do crime se caracteriza por essa... isso, né? Esse escondimento, não sei nem existe essa palavra, né? Mas a não demonstração daquilo ali, até por conta dessa relação já muito atrelada à comunidade que o PCC acabou estabelecendo aqui em São Paulo. Que, por exemplo, né? A gente nem precisa ver notícia muito antiga, né? Notícia recente. A gente pega lá umas ações dos cartéis mexicanos que eles penduraram o corpo numa ponte que é visível para todo mundo, né? Ou seja, né? Esse negócio da morte como um recado, né? De recado. Então, ou seja, lá no México, os cartéis ainda precisam disso, né? Ou seja, é uma dinâmica no território que parece ser diferente, porque se eles exercem... E eu fico pensando e muitas vezes as pessoas falam aqui, uma mexicanização do Brasil, né? Coisas que eu também acho que não tem nada a ver, né? Não, é isso. Nossa, se o PCC resolvesse fazer coisas do tipo... Nossa, mudaria totalmente. Seria um outro PCC. Então, ele teria que reconfigurar toda a sua ideologia, a sua prática, a sua estrutura. Não digo que não vá acontecer, mas olhando hoje, né, a história, até hoje, não faz o menor sentido no contexto de São Paulo. E aí, até voltando a uma questão que vocês falaram no início da minha resposta, que foi tão longa que eu acabei... Não, mas ótimo, mais boa. A dimensão, porque São Paulo... tem o que a gente chama de hegemonia do PCC. Tá. Por um processo também muito particular do PCC, o PCC praticamente, no seu processo de expansão, ele eliminou todos os seus inimigos, dentro das prisões e fora. Né? Então, assim, todos os grupos que nos anos 90 foram criados dentro das prisões como reação ao PCC... eles foram praticamente dizimados. Eu falo praticamente porque uma vez já me chamaram a atenção, né? Falaram, você você ignora o CRBC, que é um grupo que tem, atualmente, acredito que só numa unidade prisional em Guarulhos, ali no Parada Neto, né? E parece que no entorno, em alguns bairros de Guarulhos,
também, até por essa relação, né? Que as pessoas saem da prisão. Mostrando justamente essa relação precisa ir para algum você... lugar, né? As pessoas saem da cadeia, elas precisam Perfeito. ir para algum lugar. Acredito que uma pessoa que sai do Parada Neto, ela dificilmente pode voltar para um bairro periférico qualquer, né? Porque justamente ela está saindo de uma unidade prisional que é conhecida por ter a oposição. Bom, eu não sei, não conheço muito essa dinâmica de perto, né? Tá. Mas, enfim, só para dizer que eu não... É que aí eu já falei, as pessoas dizem, você ignora o CRPC. Não, mas não dá para saber tudo, não dá para falar Não, mas tudo. e também, assim, ainda que exista esse grupo, né, que chama, a sigla é CRBC, é Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, ele é muito residual. Então, quando a gente olha para São Paulo... não tem nenhum outro grupo que ameace a existência, a hegemonia do PCC no Estado. Recentemente surgiu ali um grupo em Rio Claro, né? Na região de Rio Claro e também na região ali do Vale do Paraíba. Enfim, né? Uma quadrilha, um bonde, não sei de quem, e aparentemente meio com alguma associação, alguma... incentivo, enfim, com o Comando Vermelho, uma tentativa, digamos assim, de infiltrar aqui em São Paulo, né? Que eu não acredito que vá longe. Pode ser que esteja errada, mas não acredito que vá longe. Porque é isso, o PCC se estabeleceu aqui em São Paulo, ao longo desses 30 anos, de uma maneira muito orgânica e simbiótica, né? Com as prisões, os bairros periféricos, e com a própria sociedade paulista, de uma certa forma, assim, né? Num sentido cultural mesmo. O PCC, ele expressa muito a cultura de São Paulo, assim, uma cultura... por exemplo, a coisa do trabalho, o que eles chamam de disciplina, a organização, os registros, assim, uma coisa de uma burocracia também dentro da própria... que faz parte, é essencial dentro da própria estrutura do PCC. E isso, assim, faz, né, essa relação do PCC com São Paulo ser muito orgânica e umbilical. E também isso provoca certas dificuldades do PCC fora de São Paulo. O PCC está presente em todos os estados, mas essa relação não existe em nenhum outro estado. Então, assim, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Paraná, são estados em que o PCC até é relevante, é forte, mas não tem comparação com São Paulo, né? Então, aí fechando a resposta mesmo agora, tudo isso que a gente discutiu, né, que eu falei sobre o PCC aqui em São Paulo, agência reguladora, controle do crime, dos conflitos, do homicídio, controle do crime não, é também controle do homicídio. Se o PCC for controlar o crime, aí já é muito paradoxal, né? Assim... Vai dar ordem pro espelho, né? Então, controle do homicídio só pode ocorrer porque tem essa hegemonia. Se fosse um cenário de um outro grupo minimamente equivalente em poder, essa pacificação não teria sido possível. Falando um pouco de perspectiva de reconfiguração e tudo, me deu um insight aqui de perguntar um negócio. E os outros mercados que outrora eram lícitos, ou outros mercados ilícitos, a senhora vê, ou tem gente que vê, ou pesquisas que detectam essas migrações também? Eu pergunto isso porque tem alguns professores, eu acho que o Leandro Piquet da USP fala muito isso. Olha, há hoje uma dominância de mercados ilícitos e tudo, e ele configura muito as organizações criminosas sob esse ponto de vista. E aí, só para emendar uma coisa da realidade, me parece que hoje essas organizações criminosas aprenderam um pouco que se tornar fornecedor do Estado lícito, participar de licitação, fornecer, enfim, serviços, ainda que fraudados, ainda que sob outra ótica, é um caminho. Não sei se isso é verdade, não sei se isso é mito, ou se isso é uma tendência de reconfiguração. A senhora observa alguma coisa desse tipo? Ou vê colegas observando pesquisas assim? Eu acho que sim, né? Então, assim, eu acho que nesse período, né, de existência do PCC,
e com essa expansão, né? Essa expansão ela não foi só geográfica ou só numérica. Ela também se dá através de uma complexidade, né? Que inclui, portanto, uma diversificação criminal. Então, o carro-chefe do PCC, ainda hoje, eu não concordo que o carro-chefe são outros mercados. Tá. Eu entendo que, no caso do PCC, o carro-chefe é ainda o tráfico de drogas, né? Mas, com o lucro, digamos assim, obtido, né, no tráfico de drogas, o PCC os seus integrantes, aí depois vai e volta a discutir isso, né? Se é a organização ou são os seus negócios particulares? Tem se diversificado criminalmente, então, ou seja, participado de outros mercados ilícitos e também entrado em alguns mercados, digamos assim, lícitos. Seja para lavagem de dinheiro, seja para investimento, que eu entendo que não é só lavagem, é só investimento mesmo, né? Na minha visão, isso é o resultado, então, de um acúmulo, né, ao longo dessas décadas, acúmulo de conhecimento, acúmulo de recursos, acúmulo de dinheiro, né, de experiência, que permitiu que alguns integrantes do PCC, não todos, né, tivessem uma ascensão social. Perfeito. Então, eu acho que hoje, parte dessa complexidade do PCC, ela envolve essa hierarquia, digamos, socioeconômica, né? Uma ascensão social de alguns que colocou essas pessoas em alguns patamares socioeconômicos de renda, né? E sociais, de relações sociais, que elas já não estão mais, embora eu acho que a maioria delas tem origem periférica no sistema prisional, mas elas já não estão mais nesses espaços necessariamente, né? Elas estão em condomínios fechados, de luxo, Faria Lima. Fundando fintech. Fintech. Então, por aí, né? O mundo é enorme, muito diverso. Estão ganhando um pouco, né, mais o mundo, nesse sentido. Onde tiver uma possibilidade ali de ganho. Então, assim, acho que essa é uma questão. Houve uma diversificação criminal, um espraiamento também para mercados lícitos e uma diversidade, né, uma ascensão social dentro do PCC que faz com que hoje você tenha integrantes que tenham níveis socioeconômicos muito mais altos e também relações políticas. Essa era a minha pergunta. Esse risco está presente? Essa dinâmica, você acha que está se estabelecendo? Sim, eu acho que sim, porque essas pessoas que ascenderam socialmente, elas circulam nos espaços sociais em qualquer lugar. Um favelado não vai ser recebido numa prefeitura, com um secretário de Estado. Sei lá, em Brasília, sei lá. Não. Né, a pessoa de chinelo, ali, fuzil na mão para ter o estereótipo, especialmente do Rio de Janeiro, né? Essa pessoa, ela não tem, assim, uma circulação, não tem, como a Jaqueline Muniz costuma dizer, né? O passaporte para circular, a carteirinha. Mas essas pessoas que ascendem socialmente ali no crime, elas vão ter, né? Então, ainda que a origem dela seja essa origem, né, popular, pobre, periférica, mas elas, nesses casos, né, do dinheiro do crime, tiveram uma ascensão social. E aí você tem esse processo que é processo de diversificação criminal, de espraiamento para as estruturas da economia lícita e também, digamos, até como decorrência disso, um espraiamento maior para as estruturas políticas. E, como você disse, nesses casos, nessas pessoas que estão nesses patamares, né, que não são todas, uma percepção de que, talvez eu possa até me afastar do tráfico agora, ficar aqui nas licitações, nessas relações com o Estado, que talvez seja bem mais seguro para mim, menos arriscado de ser preso e tal. Porque, veja, essa evolução permitiu essas pessoas chegarem nesse patamar. Agora, o moleque está na favela, adolescente, que não tem outra opção, né? Não tem como ocupar uma posição dessas. Esse ainda precisa ocupar as fileiras ali do que é mais arriscado, que é o olheiro do tráfico, vapor e tal.
E aí, essa estrutura que eu mencionei, que eu entendo que é uma simbiose, é uma coisa assim, autorreprodutora dessa estrutura criminal, por mais que haja essa diversificação, né, social no PCC, pessoas de elite agora, digamos assim, lá embaixo continua repondo a estrutura. Não vai faltar gente para ocupar os níveis mais baixos e capilares da estrutura criminal. E eles não vão abandonar também essa dinâmica. Não. Porque isso aí é... O que eu acho é que esses que estão lá em cima estão menos preocupados com quem está lá embaixo, com as dinâmicas dos bairros. E aí talvez tenha alguns pontos de conflitos potenciais. Por exemplo, quem ascendeu socialmente, economicamente, são as pessoas mais experientes no crime, no PCC, que tem mais respeito, etc, etc, etc. Acho que a prisão, ela é um elemento que ela dá longevidade para esses integrantes mais antigos. Sair da prisão torna mais vulnerável, né, a tudo que vem com o mundão, seja as estruturas dos atores estatais, seja os próprios amigos ou inimigos, as relações que se constituíram, né, ao longo desse tempo. Mas tem também uma questão geracional. Essas pessoas que estão no topo hoje já são mais velhas. Aqueles que estão entrando nessa máquina que continua a girar são mais jovens. Essa questão geracional pode provocar, digamos, abalos nessa estrutura toda que a gente estava discutindo aqui. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo, mas há alguns sinais de algumas fricções, né? Então, mais recente, nos últimos 5, 6 anos, por exemplo, é comum escutar em alguns bairros periféricos falar assim, o PCC largou a quebrada, o PCC abandonou a quebrada está largada. Isso é alguma coisa que a gente escuta, vez ou outra, né? O que significa isso? É isso, né? O PCC, eles falam, já escutei, o PCC está nas cabeças, que eu entendo que está preocupado com mercados mais lucrativos, atacado e esses outros mercados milionários, seja de licitação, as empresas, os negócios e tal. E a quebrada ali, aquela coisa, né, do varejo, e que está relacionada à estrutura, à dinâmica local do território periférico, isso tudo, em algumas percepções, tem ficado em segundo plano, né? Eu fico imaginando, eu me coloco muito frequentemente no lugar do criminoso, da pessoa. Eu fico tentando pensar com a cabeça deles, né? Então, fico pensando, alguém que teve toda essa ascensão, né? E hoje está rico, morando, sei lá, com milhões circulando. Aí tem que ficar, sabe, no celular. Resolvendo treta de quebrada lá do Zé. Entendeu? Exato. Imagina a situação. Ou então da cadeia, do cara que está preso, cumprindo lá 200, 300 sei lá anos quem que de é o cadeia. Zé. Então, veja, eu acho que tudo isso vai provocando no PCC algumas tensões, sabe? E aí, né, eu até falo, não sei se isso caminha para um conflito mais amplo, né? Não tem como fazer esse prognóstico também, não, né? Infelizmente, não tenho acesso às escutas, assim. Né? Não sei informações internas, assim, brincadeira. Mas, assim, só de olhando, né? Eu tento muito entender tudo isso, assim, de observar, de pensar, que de fato vai provocando, assim, né? Cobranças. Então, tem outra dimensão que é de quem fundou o PCC, algumas das pessoas, né, que são muito importantes em tudo que o PCC é hoje e que ainda estão presas, estão, né, especialmente algumas delas no sistema penitenciário federal. Essas pessoas, eu vejo assim, eu entendo que elas não têm mais um poder no sentido da dinâmica diária, assim, né? Das dinâmicas diárias. Até porque senão ele ia precisar de umas 20 secretárias ali trabalhando. Não tem como, né? O cara tá no sistema federal, 20 assessores, tudo isolado, grampo, isso. Então é muito arriscado, né? Então essas pessoas não têm mais como ficar a par, né? Dessa dinâmica, assim, diária. Só que essas pessoas têm muito poder, né? Tem seus afiliados que, de certa forma, representam, né? Esse poder.
E aí, só que essas pessoas, veja, elas também não querem ser esquecidas nas prisões. Perfeito. Porque algumas delas nunca vão sair pela porta da frente. E elas têm consciência disso. Pode fazer 30 anos de cadeia, 40, que agora, né, é o máximo, mas elas não vão... o Ministério Público, a Justiça vai fazer de tudo para que elas não sejam soltas, assim, sair andando ali pela porta da frente. De tão marcada que elas ficaram. O Marcola é o ícone disso que eu estou falando, mas tem outros, né? Independentemente do que representa, do que representou, do que foi, do que não foi, dificilmente sobrevive até, eu acho, fora da prisão. Tudo que representa esse nome, né? Mas o risco moral é muito grande do sistema para deixar... E eu acho que dificilmente ele vai sair. Eu acho que eles sabem disso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Acho que tem uma pressão também para que eles não sejam esquecidos, sabe? Às vezes eu faço uma comparação, não sei se ela é adequada, com os filmes do Poderoso Chefão, sabe? Que a partir do segundo, do terceiro filme, o Michael Corleone, ele quer legalizar um pouco os negócios dele, porque ele fala, olha, a gente vai ter mais legitimidade, tá? Me parece que, não sei se essa dinâmica está começando a se estabelecer. Eu acho que é natural, porque é isso, você já tem muito dinheiro. Tirando alguns perfis de algumas pessoas que, aparentemente, o crime, ele tem essa coisa da adrenalina, que gosta de estar mesmo ali, mas a grande maioria das pessoas, primeiro também vai ficando mais velha, né? Quando a pessoa fica mais velha, ela quer um pouco de tranquilidade, né? Ela quer estabilidade, geralmente já tem uma família, ele tem filhos, e não quer mais ter o risco de ser preso de novo, na maioria das vezes, né? E ficar longe da família e tal. Então, imagina, você já tem o dinheiro, você já tem com a quantidade, digamos, razoável de dinheiro para abrir alguma coisa. Exato, acessa a outros lugares sociais. Exato, já tem um conhecimento, relações, né? As relações são muito importantes nesses negócios. Como abrir uma empresa, como, sei lá, lavar o dinheiro, trazer o dinheiro do exterior, sei lá, enfim, seja lá onde estiver o dinheiro, para ir legalizando. Acho que esse é um processo também natural, né? Dessa complexificação. E até alguns casos, eu não sei se isso... acho que isso não é visto dessa forma, né? Pelo sistema de justiça, mas alguns casos até de aposentadoria do crime, assim, a pessoa já não precisa mais, então ela, de certa forma, se aposenta da atividade criminal, vivendo dos produtos, digamos assim, empresas, comércios, sei lá o quê, decorrentes dessa atividade, no momento em que fala, bom, agora estou vivendo disso, estou bem, estou tranquilo e ponto, né? Então... E também, claro, tem a lavagem, né? Mas acho que tem as duas coisas. Então, eu acho que é isso. Só que aí você tem... como né, a gente estava dizendo, uma expansão, uma cristalização de algumas estruturas e também tem os conflitos. Porque quem está preso ainda. Aí, olha, a gente está preso, a gente queria que ajudasse a gente a sair daqui. E aí tem uma pressão para quem está aqui fora para fazer algum tipo de... atividade para tirar quem está lá dentro. E essa tensão é muito presente, né? Do cara falar, olha, a gente precisa... Por isso que começam a surgir essas sintonias dos caras tentando acessar lá dentro, várias soltar, tentativas de resgate. Né? Inclusive envolvendo investimentos assim, milionários, né? Eu fico pensando que não deva ser fácil estar numa posição de alguém com essa missão, né? Porque imagina o cara tá aqui querendo viver a vida dele... E tem algumas missões quase que suicidas, assim, né? Enfim, acho que tudo isso, o PCC ele é feito de várias tensões atualmente, né? Que uma dessas tensões é a tensão, então, quem está numa ascensão social, nos níveis mais altos da hierarquia social e quem está embaixo. Mas outra fundamental, ao meu ver, é entre quem está na rua e quem está preso. Porque... especialmente no caso das lideranças, dessas lideranças históricas, né, que estão no sistema prisional. Porque os outros vão entrar, vão sair, vão para dentro, para fora, continua esse vai e volta. Agora, esses que já estão muito marcados, né, com a trajetória individual, a vida inteira deles, presos e vinculados ao PCC, e sem perspectivas de sair, e que têm um poder ainda concreto, importante, além de um simbólico mais importante ainda,
essas pessoas, elas estão ali, elas existem, digamos assim, né? E certamente há tensionamentos com quem está fora, com quem herdou essa estrutura toda, de certa forma, e se beneficiou dela, e está rico. E não é simples ficar rico nesse mundo, né? E tá rico e tudo bem. E não ficar devendo, né? É. Mas antes... É isso que eu ia falar. A gente está caminhando para o fim, mas eu queria... por eu favor, preciso Lívio. primeiro atualizar suas referências. Perfeito. O jovem não conhece Poderoso Chefão, o jovem. Tá. Então, o jovem vai entender Peaky Blinder, que perfeito. é a versão atualizada. Então, lá, por acaso, o Peaky Blinder, que é mais recente que o Poderoso Chefão, também tem essa transição, né? Tá. Tem essa transição deles começarem na violência, ilegalidade, e aí, aos poucos, lá, o líder, agora esqueci o nome do líder, ele vai legalizando, né? Thomas Shelby, esse mesmo, né? Então, para os jovens entenderem, vamos falar do Peaky Blinder. Perfeito. Porque só uns jovens estranhos, tipo meu filho, que assistem esses clássicos, assim, Poderoso Chefão. E, professora, essa coisa da quebrada, eu, assim, também tenho ouvido falar. Então, por quê? Por exemplo, gente que eu conheço, que mora nos bairros periféricos, falam assim, pô, tá tendo assalto da marmita às 5 horas da manhã. Aí essas pessoas, moradores, vão atrás do comando, representante do PCC, e a resposta que eles têm tido é, então, isso aí o cara fez na hora de folga, não é mais problema meu, né? Aí vamos conversar com o pessoal que eu conheço, assim, que mora lá. Aí o pessoal já mais velho fala, olha, o que a gente está comentando aqui é que é o seguinte, quando eram os nego velho do crime, né, tinha essa história de, não rouba na quebrada, não faz furto na quebrada, não assalta, não rouba varal na quebrada, né? Só que ele te falou, mas isso é os nego velho do crime. Ele fala que o pessoal, esses nova geração, diz que eles não estão nada preocupados com isso. Para eles é assim, se tá correndo bem o dinheiro do varejo, para eles não querem mais ficar se envolvendo, né, no micro cenário, né? Então o pessoal comenta muito, né? Nova geração, os nego velho resolvia, os novos não tão muito preocupados com isso. É igual a nossa geração, no geral, né? Então, diz que é coisa assim, só os antigos que tinham esse cuidado, né, com a população local. Só um comentário, eu acho que isso é verdade, mas eu acho que tudo é tensão, né? São disputas, que eu acho que vai ter uns que ainda são ali, mas é isso, mas vai ter lugar que já o cara não... Já não tá ligando. Tensões, E assim, né, só pra gente ir fazendo um resumo, ao longo, o que teve assim de governo, seja estadual, seja federal, que conseguiram reduzir às vezes ou não conseguiram? O que você percebe assim? Se teve algum momento assim, não, aqui teve uma atuação do Estado que realmente reduziu. Não, aqui falhou miseravelmente, né? Porque às vezes a gente tem umas ações pontuais, né? Se a gente pegar, por exemplo, essa operação Carbono Oculto. Tá? Então, conseguiram, né? Mas tem mais alguma coisa, alguma... Assim, né? Vamos dar esperança para o nosso espectador de que tem alguma coisa. Até porque eu acho que agora em época eleitoral surge gente falando muito ou perguntando. E vai surgir soluções mágicas, o pessoal que assiste, né? pergunta muito isso pra gente. Às vezes fala, mas vocês vão lá, os caras falam, e aí? Qual que é a próxima página? Tá? Olha, eu sou a pior pessoa, acho que pra falar. Porque até a semana passada eu participei de um outro podcast, de um grupo de um projeto do Envips, né? E o final foi tenebroso da minha fala. Mas, sendo bem sincera, se perguntar assim, tem algumas possibilidades, tem alguns caminhos políticos, né, para tentar reduzir o poder desses grupos, eu acho que existem. Mas eu não acho que a gente está nem próximo no cenário que a gente vê atualmente dos governos, no geral, do Congresso Nacional, do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras, acho que a gente não está nem perto de um caminho viável para isso. Então, assim, eu não acho que vai melhorar. Acho que vai piorar. Essa é a minha visão. Percepção. Né? A percepção em termos de concretude. Eu acho que espero aposentar, mas talvez daqui 10 anos eu esteja falando a mesma coisa, sei lá, o PCC, sei lá como é que vai estar, enfim. Porque o PCC, né, esses grupos, eu vejo assim, eles não são a causa, eles são consequências de processos sociais
que forjaram essas estruturas criminais, né? E esses processos políticos, sociais, eles continuam a todo vapor, né? Então, se a gente olha para o Congresso Nacional, hoje é um show de horrores, né? Proposta política, legislativa de natureza a incrementar o sistema prisional, a desregulamentar setores da vida política, da economia. Tudo isso apenas favorece, né, de um lado, o sistema prisional. Quanto mais pessoas presas, mais vai fomentando a criação dessas estruturas e o fortalecimento. Do outro lado, setores desregulamentados ou menos regulamentados, como a gente tem visto no caso do Master e tantos outros, né, as fintechs, as bets, enfim. Gente que faz fake news, né, quando a Secretaria da Fazenda tenta regulamentar o Pix, tem algum controle sobre o Pix. Então, teve deputado federal que fez fake news aí para desestabilizar uma política de regulamentação que é fundamental no controle do crime, né? Então, essas pessoas, eu vejo assim, elas não estão interessadas nem um pouco em resolver o problema. Ao contrário, né? Então, eu acho que a gente tem um cenário muito difícil, porque a gente vê hoje que o crime, a violência, ela é muito lucrativa para determinados grupos políticos. De um lado, porque quando tem crime, tem violência, tem um PCC para chamar de seu. Isso permite que elas façam aquele discurso populista, aquele discurso falso, hipócrita, de prender bandido, de pôr polícia na rua, aquele discurso fácil, que não faz nada com nada, mas que, como a questão da segurança é algo que é muito sensível à vida das pessoas e à percepção das pessoas, isso eleitoralmente cai muito bem. Então, essas pessoas, elas vivem disso, elas dependem do crime e da violência para continuarem a ter existência política. E cada vez mais a gente tem pessoas com esse perfil na vida política, sendo eleitas, seja para os cargos legislativos, especialmente os legislativos municipais, estaduais, mas também para os cargos executivos, né? E, por outro lado, também há o rendimento econômico mesmo. Então, a gente está vendo nos casos, né? Carbono oculto também, mas no caso do Master, nos casos... Atualmente, nessa coisa das prefeituras, enfim, como é que o dinheiro do crime, ele é um dinheiro muito bem-vindo, né? No financiamento de campanhas, há um fluxo muito interessante da perspectiva do interesse dessas pessoas, talvez em não regulamentar, de fato, alguns setores da economia que possam tornar mais difícil que esses fluxos ocorram, né? Então, e aí, um outro detalhe, né, que assim, independentemente da sigla PCC ou não, isso é algo totalmente espraiado e não se restringe ao PCC, esses processos, Perfeito. né? Porque é isso, às vezes tudo fala PCC, que de fato houve, tudo isso que a gente conversou aqui é verdade, então o PCC se espraiou, cresceu, etc. Mas não é só o PCC, tem muitos grupos. Mais uma vez, o caso do Banco Master, né? O dinheiro que foi movimentado ali naquele caso é assustador, né? Então, assim, a sigla PCC-CV, ela acaba chamando muita atenção, né, para esses casos. Elas são muito midiáticas. Mas se a gente tirar a sigla e for olhar outros casos, até invisibilizados, mas que envolvem também recursos vultosos, exorbitantes, roubados, né, de prefeituras, de governo do estado, desviados, as emendas parlamentares. Então, assim, a gente está num cenário... Infelizmente, eu sou uma pessoa muito sem esperança. A dinâmica que permite que o PCC exista, permite que outras organizações criminosas existam. Esse é o seu diagnóstico. O PCC é só uma delas, né? Que Perfeito. acaba chamando muita atenção. Por quê, né? Na Faria Lima, tá. Ai, nossa, aqueles favelados agora estão na Faria Lima. Exato. Porque eu acho que tem essa as elites econômicas, ou parte dessa elite, que sempre esteve envolvida em falcatruas financeiras, crimes de colarinho branco, continuam. O espanto agora é que, nossa, aquele pessoal da cadeia tá aqui também, mas eles estão.
Isso mostra como as organizações criminosas têm, como essa dinâmica de poder e de fluxo de capitais permite que diversas organizações criminosas existam. Exato. E quanto mais desregulamentado, melhor né? Agora, eu acho que voltando, né, as políticas, o que poderia reduzir isso seriam políticas públicas, né, divididas em prevenção e dissuasão criminal, e que envolve, por exemplo, olhar. Uma coisa são os fluxos de mercado, fluxo financeiro, a carbono oculto é um bom exemplo em relação a isso, mas ela é uma operação policial, ela não é uma política pública. Então, a operação policial vai lá, prende, acabou. Aí o papel da polícia é esse mesmo. Mas no dia seguinte as condições estão lá para outras organizações, outras pessoas, tudo vai voltar. E por outro lado, eu acho que isso é um tipo de política, um tipo de ação. Outro tipo é olhar para o território, para esses territórios que eu e a Jaqueline chamamos de domínios armados e governos criminais, e pensar como o Estado pode reduzir o impacto disso para a vida das pessoas. Porque as pessoas que vivem nesses territórios, por mais que tenha, né, que não tenha violência diária, como em São Paulo, mas ninguém é obrigado, ninguém deveria ser obrigado a morar num território que é o bandido lá que manda. Exato. Eu já tenho conheço muitas pessoas, já circulei em muitos territórios que tem festa hoje na rua, então o carro não entra aqui, o carro não sai. O carro não vai para cá, para lá, e você não pode... vai chamar a polícia, não pode... Então, ninguém deveria ser obrigado a passar por isso, né? A ter uma autoridade que não é a autoridade do Estado, da lei, de ninguém. Ela que se colocou ali como autoridade. Então, eu acho que esse é um problema que tem a ver com a questão da própria condição da nossa democracia, né? Só que o problema é que o Estado, no geral, ao invés dele intervir para minimizar esse problema, ele tende a piorar esse problema. É isso que a gente vê. Fica um círculo vicioso, né? A intervenção estatal ela piora e não contribui para reduzir. Então, essa é a minha visão. Professora, queria te agradecer a presença aqui. Eu já tive umas 10 ideias, o Lívio também, anotando ali para outras intervenções. Um dia eu até queria debater a questão das outras organizações criminosas. Eu acho que isso aí a gente ainda não... Faltou tempo para a gente desenvolver isso. Mas de verdade, queria te agradecer. Lívio, se você quiser também... não. Eu só tenho a agradecer minha professora diretamente, né? Porque às vezes aqui eu tenho os nossos convidados... Como eu sou louco, é verdade, porque a professora da UFABC, o Lívio, nosso host, doutorando lá. Exato. Tem até um trabalho para entregar. Exato. O trabalho ainda estou devendo. Está no prazo. Estou no prazo. Tô no prazo. Como brasileiro, vou deixar para a última hora, né? Que é natural de brasileiro, ainda mais policial, né? Tudo enrolão, polícia, né? Mas, então, de verdade, te agradecer, professora. Depois a gente vai colocar nas redes sociais também, os episódios, tudo. Agradecer a sua não é o telespectador, os ouvintes, nossos ouvintes aqui. Se inscreve. Espectadores no geral. Assistam, tem muita coisa bacana aí, tá bom? Obrigado e segue com a gente aí, comenta o que você achou desse episódio, o que faltou, as perguntas, a gente quer ouvir de vocês aí, interagir com todo mundo. Valeu? Aquele grande abraço. As opiniões e comentários expressos neste podcast são de responsabilidade exclusiva dos participantes e não refletem necessariamente o posicionamento oficial de quaisquer instituições, corporações ou órgãos públicos aos quais estejam vinculados. Este conteúdo tem caráter informativo e opinativo, destinado ao debate entre profissionais da área de segurança.